Tive iPhone pelos últimos anos, mas estava buscando um dobrável. E como a Apple nem deu sinais, eu resolvi mudar para Android. Não foi a primeira vez que eu fiz isso. Alguns anos atrás eu fiz esse movimento para o OnePlus 6T. É um celular que eu já vendi, mas até hoje falam que funciona muito bem. E as primeiras impressões desse celular foram extremamente positivas. Na primeira parte do vídeo eu vou falar sobre 5 pontos que me chamaram muita atenção positivamente. Logo depois eu passo por outros 5 pontos que eu fiquei meio assim com um pé atrás. E por último eu vou falar por que eu já deixei de usar o Fold 5. Primeira coisa, né, quando você está vindo de um iPhone que você começa a perceber logo de cara, é a possibilidade de usar múltiplos aplicativos, né, em telas separadas, de fácil acesso, criando atalhos rápidos para aplicativos que estão abertos. Então isso para mim foi incrível. O segundo ponto é que ele é extremamente rápido, né? Isso já era esperado pela frequência de atualização da tela dele, que é de 120 Hz. Então é a mesma frequência desde o iPhone 13 Pro Max e de outros Androids também. Eles começaram com 90, mas agora o padrão é 120 e alguns celulares mais voltados a gamers têm já uma atualização de tela de 144. Incrivelmente, uma coisa que é comum no Android e eu usei muito desde que eu mudei para o Android foi o copyboard, né? Que é basicamente um local que fica guardado tudo que você copia. Esse local é de fácil acesso, né? Você consegue simplesmente no teclado ver o que você copiou e ir colando. Cara, eu usei isso diversas vezes. Seja quando você tem que copiar mais de uma coisa para preencher vários campos, seja quando você copiou uma coisa que faz um tempo você vai lá e pesquisa e acha. Então é realmente muito útil. Eu não sei como até hoje a Apple não tem isso. É inacreditável. É um celular que chama muito a atenção quando você está na rua, né? Então imagina, você está mexendo no celular e aí do nada você faz isso e fecha. Então, quantas vezes me perguntaram quando eu estava no restaurante, quando eu estava na casa de amigos também, que celular era esse, se era um celular realmente, era um tablet. Então é um celular que ele também chama bastante atenção por onde passa. Por fim, eu comprei essa capa, né, que vem com a canetinha, e é uma canetinha que se tornou extremamente útil em reuniões, porque pensa, você leva basicamente um caderninho, né, que é o seu celular para qualquer lugar, você tira a caneta e começa a anotar. Então, usei bastante essa função dele também, inclusive isso é uma das coisas que eu uso até hoje. Mas como nem tudo são flores, vou falar agora também de 5 pontos que eu fiquei meio assim. O primeiro ponto é que ele parece muito frágil, né? Quando você pega e você começa a usar e tudo mais, cara, quando você abre pela primeira vez, você acha meio estranho assim. Você fala, cara, o que é isso? Será que vai quebrar? Será que eu posso abrir mais? Como é que é? Mas isso é o que acontece com qualquer celular que a gente compra. Então, os primeiros 7 dias você fica meio assim e depois você começa a usar o celular normalmente e é algo comum para qualquer celular, qualquer eletrônico novo que a gente tem. Alguns aplicativos Androids, eles me passam uma sensação de inacabados, né? Eu não consigo explicar muito bem em termos de designer, até porque eu não sou designer, mas eles me parecem um pouco aquém dos aplicativos que estão na App Store. Eu não sei por que isso acontece, não sei se é porque o processo de aceitação para subir um aplicativo na loja de aplicativos da Apple ele é muito mais rígido, né? Então por isso os aplicativos lá apresentam maior qualidade, ou se é outra coisa, ou às vezes mesmo é mais impressão minha. Mas eu conversei também com outras pessoas e isso é uma percepção que fica presente quando você faz essa transição de Android para iPhone, Android e assim vai. Só que no Fold tem um detalhe especial. Vários aplicativos eles precisam de adaptação para funcionar no Fold. E nem todas as empresas querem fazer isso porque a quantidade de pessoas que tem um Foldable é muito pequena. Então diversos aplicativos que eu tenho, eles realmente crashavam, né? Eles davam problema quando ia usar, eles hiperdimensionavam, então é uma dificuldade comum quando você usa um celular como esse. Outra coisa que eu não gostei foi dessa tela da frente. É uma tela que ela é fácil de você acessar com uma mão só, mas se você quer começar a digitar e tudo mais, você acaba realmente abrindo o celular, o que por muitas vezes é inadequado também, dependendo da situação que você tá. Mas, particularmente depois de usar esse celular, eu acho que se a tela fosse como o do OnePlus, né? O OnePlus lançou também um celular dobrável, que é basicamente do tamanho de um celular normal, imagino que seria mais útil. E o último ponto que eu não curti tanto foi a câmera, né? A câmera me incomodava um pouquinho. É uma câmera que ela é inferior ao S23 Ultra e S24 Ultra e realmente as fotos
pareciam aquém do iPhone 13 Pro Max, que era o iPhone que eu tinha antes dele. Então, o aspecto da câmera e tudo mais, lógico, é muito interessante você conseguir tirar a foto com a câmera principal, né? Uma selfie com a câmera principal, porque dá para você fazer isso. Você abre e você consegue ver pela telinha você, né, e tirar com a câmera principal uma selfie, basicamente. Mas, mesmo assim, a qualidade de imagem, a qualidade das fotos e principalmente dos vídeos não foi algo que me agradou. E aí, se você olhar, né, os pontos positivos e os pontos negativos, você deve estar perguntando, cara, mas por que você colocou então no título que é um Kindle caro? É um Kindle caro porque ele se tornou basicamente um Kindle para mim, um local onde eu uso mais para consumo de conteúdo, né? Consumo onde eu leio mais, onde eu vejo mais vídeo no YouTube também nele. E isso porque eu acabei voltando realmente pro iPhone. Depois de 9 meses eu voltei pro iPhone, não porque eu acredite que o iPhone seja um celular melhor. Na verdade, muito pelo contrário, eu acho que se a gente colocar lado a lado os dois celulares, o Fold sai ganhando sim, comparando somente o celular com o celular. Ele entrega mais, mas quando a gente olha o ecossistema da Apple, eu vejo que a Apple realmente está um pouco à frente. No meu contexto, eu tenho o Apple Watch, eu tenho AirPods, MacBook, entre outros. Então, dia após dia, você sente algumas dificuldades que você não percebia quando você tinha o ecossistema completo. E isso vai acumulando, né? Pequenas coisinhas mesmo, tu fala, pô, quando eu fazia isso era melhor e assim vai. Principalmente a conexão com o próprio Apple Watch. E é interessante porque a Apple cria um ecossistema que você não percebe tanto quando você está usando, mas ele faz de uma maneira para que você sinta bastante falta quando você deixar esse ecossistema de lado. E é em uma frequência altíssima e foi isso que aconteceu comigo. Sei que hoje a Samsung já tem sim um ecossistema bem robusto, tenho curiosidade de testar um dia, mas isso implicaria na mudança de vários eletrônicos para a Samsung, né? Teria que mudar fone de ouvido, mudar o relógio, mudar diversas coisas que no momento eu não acho nem o computador, né? Eu prefiro um MacBook em relação ao notebook da Samsung e eu prefiro também o Apple Watch em relação a um relógio da Samsung. Mas em relação ao celular eu vejo que a Apple sim vem ficando para trás. Então essa foi uma primeira avaliação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Fold 5 ou sobre o iPhone mesmo, eu posso fazer um pouco mais de vídeos aqui um pouco mais para frente, mas é mais um teste também, quero ver se fez sentido, se ajudou algum de vocês. Um abraço.